Conheça a história de um jovem traído por seus irmãos, vendido como escravo e, ainda assim, escolhido por Deus para governar uma nação. José era o filho amado de Jacó. Desde pequeno, havia algo diferente nele. Um olhar puro, uma fé viva, um coração que acreditava nos sonhos. Seu pai o amava tanto que lhe deu uma túnica colorida, feita com carinho. Mas o amor do pai despertou a inveja dos irmãos. Certa noite, José teve um sonho. Ele contou animado: "Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e o meu feixe ficou de pé, enquanto os de vocês se curvavam diante dele." Os irmãos se entreolharam. O ciúme começou a crescer. Pouco tempo depois, José sonhou novamente. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Até seu pai ficou intrigado e os irmãos revoltados. Mas José não sabia que seus sonhos o levariam a viver uma das jornadas mais incríveis da história. Certo dia, Jacó mandou José até o campo para ver como estavam os irmãos. Quando o viram de longe, disseram entre si: "Lá vem o sonhador." Movidos pela raiva, o agarraram e o jogaram em uma cisterna seca. José gritava por socorro, mas ninguém o ouvia. Pouco depois, uma caravana de mercadores ismaelitas surgiu ao longe. Os irmãos o venderam como escravo, por 20 moedas de prata. A túnica colorida, manchada com sangue de cabra, foi levada ao pai. Jacó chorou por dias, acreditando que o filho havia sido devorado por um animal selvagem. Mas Deus tinha outros planos. Levado ao Egito, José foi vendido como escravo para Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo em terra estranha, permaneceu fiel. Trabalhava com excelência e tudo o que fazia prosperava. Potifar percebeu isso e o colocou como responsável por toda a sua casa. Mas a fidelidade de José seria posta à prova. A esposa de Potifar passou a observá-lo, dia após dia. Tentava seduzi-lo, mas ele sempre respondia: "Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" Certa tarde, ela o agarrou pelo manto e insistiu. José se desvencilhou e fugiu, deixando a roupa em suas mãos. Envergonhada e furiosa, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la. Potifar, tomado pela ira, mandou lançar José na prisão. Mais uma vez, o inocente foi injustiçado, mas mesmo ali, Deus estava com ele. O carcereiro viu que José era diferente, confiou nele e o colocou responsável pelos outros presos. José servia, escutava, ajudava e continuava crendo que o Deus dos seus pais ainda tinha um propósito. Certa noite, 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, foram presos. Ambos tiveram sonhos estranhos. José os ouviu com atenção e disse: "Deus é quem dá o significado dos sonhos. Contem-me." Interpretou os sonhos com precisão. 3 dias depois, o copeiro foi restaurado e o padeiro condenado. José pediu apenas: "Lembre-se de mim quando estiver diante do faraó." Mas o copeiro esqueceu. 2 anos se passaram e uma manhã o faraó acordou perturbado. 2 sonhos o atormentavam. No primeiro, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No segundo, 7 espigas cheias eram engolidas por 7 espigas secas. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretá-los. Então, o copeiro se lembrou. "Hoje me recordo das minhas faltas", disse ao faraó. "Quando eu estava na prisão, um jovem hebreu interpretou meu sonho, e tudo aconteceu exatamente como ele disse." O faraó mandou chamá-lo imediatamente. José foi barbeado, recebeu roupas limpas e apresentado diante do trono. "Ouvi dizer que você pode interpretar sonhos", disse o faraó. José respondeu com humildade: "Não eu, mas Deus dará a resposta que o faraó deseja." E explicou: "As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de fartura.
As 7 vacas magras e as espigas secas são 7 anos de fome que virão depois. Deus revelou o que vai acontecer. 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de escassez. O faraó ficou impressionado. José ainda sugeriu: escolha um homem sábio para administrar o Egito e guardar parte das colheitas durante os anos bons. O faraó olhou ao redor e disse: há alguém mais sábio e íntegro do que este homem em quem está o Espírito de Deus. E naquele mesmo dia, José foi nomeado governador do Egito. Recebeu um anel de autoridade, roupas finas e um colar de ouro. O escravo se tornara senhor. A profecia dos sonhos estava se cumprindo. Os anos de fartura se passaram e a fome chegou. O mundo inteiro sofria. Em Canaã, Jacó ouviu que havia alimento no Egito e enviou seus filhos para comprar trigo. Quando chegaram diante do governador, não o reconheceram. Mas José os reconheceu imediatamente. O coração dele disparou. Aqueles rostos, os mesmos que o haviam vendido, agora pediam pão de suas mãos. José conteve suas emoções, falou por meio de intérprete e os acusou de espionagem. Prendeu Simeão e exigiu que trouxessem Benjamim. Eles voltaram a Canaã, contaram tudo ao pai e só depois de muita dor, Jacó deixou Benjamim ir. Quando retornaram, José mandou preparar um banquete, mas antes que partissem, ordenou que sua taça de prata fosse colocada no saco de Benjamim. Logo depois, os guardas os alcançaram e encontraram o cálice. Os irmãos rasgaram suas roupas e voltaram desesperados. José não suportou mais, mandou todos saírem da sala e começou a chorar alto. Eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam ao Egito. O silêncio foi total, mas ele continuou: não se preocupem, nem se culpem. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar vidas. E ali, no meio das lágrimas, o passado foi curado. O ódio deu lugar ao perdão e o sonho finalmente se cumpriu. José enviou carruagens e presentes para buscar seu pai. Quando Jacó o viu, não acreditou. O filho perdido estava vivo. Eles se abraçaram longamente, chorando sem palavras. Toda a família se estabeleceu na terra de Gósen. José cuidou de todos, com amor e generosidade. Mas quando Jacó morreu, os irmãos temeram. Agora ele vai se vingar de nós, diziam. José respondeu com serenidade: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Tudo isso aconteceu para que hoje muitas vidas fossem salvas. E assim, o menino dos sonhos tornou-se o homem do propósito, traído, esquecido, injustiçado, mas nunca abandonado por Deus. A história de José nos ensina que, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus ainda está escrevendo capítulos que você não vê, e no tempo certo, Ele transforma a dor em destino. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Aqui você encontrará mais histórias bíblicas contadas de forma simples, envolvente e cheias de vida. Até a próxima!